Bem, eu hoje vou falar aqui de um tema que é muito premente em SEO técnico, ainda para mais hoje em dia com as LLM. Sites que estão feitos todos com React ou Angular, portanto, tecnologias com JavaScript muito intensivo e que não conseguem ser renderizadas. Isto é um problema típico em muitos sites de hoje em dia, ficam bonitos, ficam responsivos, fica tudo tratado com animações do lado do cliente, do browser do cliente, mas depois para a indexação no Google é problemático. Deixa-me puxar para aqui não. Então é o seguinte, vamos lá por ordem de ideias. Bem, isto estava aqui, mascarar aqui. Ui, mas não há problema, não há aqui nada assim de muito coisa. Pronto, isto é assim, isto é uma conversa do WhatsApp. Isto é o seguinte, eu pertenço a alguns grupos, neste caso do Marco Veia e tantos outros, e houve aqui, e eles de vez em quando anunciam propostas de emprego, propostas de tarefas para malta dentro das comunidades. E eu tinha visto aqui, isto era um assunto, vejam lá, é uma mensagem que já tinha sido colocada há 10 de março de 2025, que dizia o seguinte, isto já foi, eu já vi o site por alto, e vi logo qual era o problema, e portanto já foi há 3 meses atrás, mas estou agora a pegar numa série de tópicos e estou a fazer vídeos sobre os mesmos. Vaga de CMO, oportunidade de marketing digital. Portanto, isto era um post colocado por uma pessoa, neste caso até administradora da comunidade, e diz o seguinte, vaga de CMO, oportunidade de marketing digital. Olá, comunidade, acabamos de receber uma oportunidade para quem procura um desafio na área de marketing digital. A Sila, SIILA.org, é uma plataforma digital focada, uma plataforma focada no bem-estar, yoga e meditação. Está à procura de um Chief Marketing Officer para liderar a sua estratégia de crescimento e inovação. Localização Lisboa, tempo inteiro, pá. Se tens contacta este tipo, isila.org. E a primeira coisa que eu fiz foi visitar o site para saber, não é que eu aceito normalmente trabalhos para terceiros, mas gosto, sou sempre muito interessado em ver quais são os problemas que têm e gosto de analisar e propor até, muitas vezes até de forma gratuita, soluções. E fui visitar aqui o site, que é este sila.org, ok? Este domínio. Gosto. Bonito, cores da moda. Aqui o contraste, eu particularmente gosto dos laranjas, em cima dos brancos, os beges, mas isto é uma questão de design. Isto está aqui com este espaço aqui no rodapé, não sei porquê. Se calhar é porque eu estive aqui a fazer aqui movimentar as janelas, mas à partida não devia aparecer assim. Bem, whatever. Giro. E eu reparei logo, mal começo a clicar nos botões, espero bem que isto esteja bem feito por trás, porque senão quem for para aqui, para CMO, que tem que tratar da parte do marketing digital todo, não é? Pago, campanhas pagas, orgânico, SEO, Search Engine Optimization, portanto para os motores de pesquisa tradicionais para o Google, fazer a mesma coisa organicamente para as redes sociais, otimização para a pesquisa nas redes sociais, etc. E eu pensei assim, este gajo, se o site é como eu estou a ver, vamos ter aqui se calhar algum problema, a não ser que, e esse a não ser é o que eu vou explicar, qual é aqui o grande erro deste site, deste Sila, e é típico acontecerem às vezes em alguns projetos destes que são responsivos. Nós vemos que isto está a ser tudo feito em JavaScript. Ou seja, os dados são todos puxados do servidor e depois a renderização da DOM, portanto o que nós vemos a ser renderizado, este objeto vem para aqui, o logotipo vem para a esquerda, o botão vem para aqui, este texto, tudo isto é, digamos, processado no lado do cliente. Cliente eu, que sou quem estou a navegar no meu browser. E eu utilizo uma extensão e vejo logo que isto foi feito em Angular. Angular é uma biblioteca de JavaScript. E o primeiro teste que nós devemos fazer em qualquer site é ver como é que o código, como é que o Google interpreta, como é que
Se eu retirar o JavaScript do meu browser, é a primeira coisa que eu normalmente faço. Se eu tirar o JavaScript do meu browser, como é que o site chega a mim? E neste caso, chega a um crawler, a um bot, a um spider, a um elemento, que é o Google, que processa este site se não tiver um browser inteligente. E o Google não é não obstante ser inteligente, não é tão inteligente e nem tem a capacidade, eles têm a capacidade de processamento, mas não querem gastar essa capacidade de processamento, como eu estou disposto a gastar a capacidade de processamento do meu browser, do meu computador, para fazer todo o render, toda a distribuição dos elementos e processamento destes grafismos, destas animações todas do meu lado. O bot do Google, quando está a crawlar, ou seja, navegar pelos sites todos e seguindo os links, está a renderizar, ou seja, está a extrair o HTML do servidor, visita o site e está a tentar entender como é que é o site. E depois faz indexação, etc, etc. Neste processo da renderização, o Google privilegia muito sites, o HTML. E ele processa alguns elementos em JavaScript, mas muito pouco. O ideal é que o conteúdo seja a maior parte, as partes mais essenciais, os headings, os Hs, o H1, H2, H3, os metatítulos, os metadescritivos, portanto, até esses pormenores sejam tudo, e obviamente os conteúdos de texto, e principalmente os links internos, e já agora também os externos, mas principalmente os internos, sejam, neste caso, um link interno seja mesmo um href, um hiperlink mesmo, não que seja um button ou processado dinamicamente. E o que fazemos normalmente é carregamos, por exemplo, Ctrl-U, ou podemos ir através de ver código-fonte, através de inspect, ver código-fonte, ou eu normalmente, ou então não vão por inspecionar com o F12, como fazem, por exemplo, para ter o Web Developer Tools, e não façam os elementos em consola, porque isto é já processado do lado. Nós precisamos mesmo de ver como é que é o código-fonte desta página, que está aqui, como se não fosse processado pelo meu navegador, pelo meu browser. Então, vamos fazer Ctrl-U, e vai-me dar o código-fonte. Eu podia ter ido pelo outro lado, como eu estava a explicar. E o que eu vejo neste código-fonte é que para uma página desta complexidade, uma homepage desta complexidade, vejamos, tem aqui links para o blog, tem aqui estes subtítulos, subtítulo, parágrafo, paginação de artigos, links, estas categorias aqui todas postas, que eu posso arrastar. Deixa-me ver como é que é em mobile. Nem vi como é que é em mobile. É igual. É igual não. Eu acredito que fica um site bonito. Eu gosto do design. E gosto também, atenção, pode ser feito um site totalmente com JavaScript. Tem é que ter um pré-render, e já lá vamos fazer. Vamos falar disso. Tem que haver uma entrega, primeiramente, em HTML puro e duro. E depois é que entram, no fim das partes essenciais terem sido entregues pelo servidor diretamente em HTML puro e duro, é que entra depois a camada de animação e coisas bonitas que o JavaScript nos proporciona. Sim, eu estou aqui a ver em mobile. Porra. Bem, então é assim. Como é que um site destes... Bem, isto... O browser está sempre... O meu browser... isto tem para aí 32 GB, 64 GB, ou o que é de RAM, e está sempre lento. Eu tenho aqui estas tabs todas. E portanto temos aqui este site bonito e vejam bem o código-fonte que nós temos. Praticamente nada que é entregue. Isto não é um código-fonte mesmo de programação, não é? Por trás existe uma base de dados, não é? Isto é PHP. Mas isto é o que é processado, supostamente, que é entregue diretamente ao browser, para o browser processar. Pá, e não está aqui nada. Temos aqui a tag, o Google Tag Manager. Temos aqui o Analytics. Não, são tudo, é tudo Tag Manager. Ele está a inserir o Analytics pelo Tag Manager e não tenho aqui mais nada. Tenho aqui a ver, por exemplo, pronto, e no script, e depois vemos quando nós começamos a ver estas coisas, runtime, payfields, script,
isto é logo AppRoot, aqui ó, AppRoot, isto é mesmo notário, isto é claramente JavaScript Angular, tipicamente. Ou 2 ou 1, não, eu acredito que poderá ser por aqui pelo mais recente, é capaz de já ser o mais recente, só que não está aqui ativado nenhum pré-render. E isto é um problema grave. O tipo que for trabalhar para este tipo de projeto e que aceite o emprego, esta vaga de proposta de CMO oferecida por este senhor Aymar, eu aliás vou-lhe enviar este vídeo. Vou tentar encontrar o perfil dele no LinkedIn e vou-lhe enviar este vídeo que eu estou a fazer. A dar-lhe apenas esta recomendação. Este site, nunca na vida, poderá ser indexado ou crawlado pelo Google, porque o Google não vai conseguir ter poder de processamento suficiente nem acionar todo o JavaScript. Isto é o que está a ser entregue numa homepage. Vamos aqui a uma outra página, por exemplo, Online Events, esta categoria. Este projeto está. Eu vi ali tantos produtos com o A. Load more. Vamos fazer isto. Eu vou pegar nesta página e vou abrir também View Source. É tudo. Né? Scylla.listtechniques. Estão a ver o URL? Caramba. Não, isto é a homepage. Aqui. Scylla.org /list/techniques. E aqui, estamos aqui a ver o source, é exatamente a mesma coisa. Nada disto. Isto para todos os efeitos, aos olhos do Google, eu estar nesta página ou estar na homepage é igual, porque é muito extensivo, é muito denso, é muito JavaScript relacionar. Isto nunca vai ser crawlado, nunca vai ser indexado pelo Google. Aliás, deixa-me só aqui ver uma coisa, que isto eu já estou pré-preparei, mas eu nunca faço, quer dizer, eu nunca faço preparação quando eu começo a gravar estes vídeos. Vou falando, não tenho script de apoio, não tenho um ecrã a indicar-me aqui nenhum script, eu vou falando. E é assim que eu gosto de funcionar. Cá está, Angular. Mas não era isto que eu queria ver. Eu queria ver aqui outra coisa. Epá, vamos ver quantas páginas é que estão indexadas por esta coisa. Eu estava a procurar aqui da extensão, mas vou... Como é que o site se chama? Chama-se Scylla, não é? O domínio. É este Scylla, certo? E eu então vamos utilizar aqui um operador, pode ser site, e ele aqui, com este operador site, domínio, ele diz-me quantas páginas é que estão indexadas. Bem, e mesmo assim, o Google ainda vai tendo alguma inteligência, que eu vejo que estão aqui algumas. Eu vejo aqui algumas. Mas deixa-me ver aqui uma cena. Esta homepage ele está a mandar o Canonical para aqui. Bem, a organização dos headings aqui, mas isto é relevante. Pelo menos tem um H1. Não convém ter muitos mais, não é? Embora a malta que às vezes argumenta que podemos ter até vários H1. Vários H2, H3, isso podemos ter. H1 são os títulos, subtítulos, H2, depois em termos visuais, supostamente um H1, um título, será maior em termos de display gráfico do que um H2. Mas uma coisa é graficamente, outra coisa é a tag HTML que colocamos. E nós podemos meter, por exemplo, um título. Este aqui, este subtítulo, pode ser um H1 e o Google vai dar mais privilégio, vai pensar ou vai entender, vai dar um pendouro ao texto desta homepage sobre Scylla is free verified. E podia meter um H2 num texto que é muito maior em termos de display gráfico, mas mete no HTML, catalogo aquilo, dou-lhe uma tag de HTML2, de H2, de um H2, e ele pode, no entanto, sendo grande, posso metê-lo como um H2 ou um H3. Pronto. Aqui já confundi-vos, se calhar, um bocadinho. É irrelevante. Mas eu estava aqui, os canonicals é o que eu quero ver. É uma coisa que normalmente a malta comete erros. Pronto. E que aqui está um erro. Isto aqui é vermelho, isto são os metatítulos. Eu estava a ver se ele...
Convém ter metatítulos, já sabem, metatítulos e metadescritivos para todas as páginas. Aqui está tudo a verde, ok. Mas depois eu vejo logo, vou por exemplo a esta categoria que tem 6 subcategorias ou 6 perfis e vou ver, vejo que os títulos, isto estar a vermelho não é indiferente, porque convém, se nós temos até 65 caracteres para aproveitar. Isto o metatítulo e o metadescritivo toda a gente eu penso que sabe. Metatítulo e metadescritivo não é mais do que aquilo que, quando eu vou aqui procurar qualquer coisa no Google, lâmpadas, o metadescritivo, o metatítulo é isto aqui. O metadescritivo é isto aqui. Isto hoje em dia o Google também já pega nestes metadescritivos e já nos altera. Até já nos altera os metatítulos. Ou seja, por mais que eu escreva se calhar aqui no metatítulo isto, Spiritual Guides List, e eventualmente mais tarde ou mais cedo o Google vai rodar isto. Mas já que o Google é uma boa regra, é uma boa base, já que o Google nos dá 160 caracteres para nós escrevermos com um metadescritivo. 160 depois depende, não é caracteres, aquilo é espaço de impressão, porque em mobile temos menos espaço, são dots. Mas, grosso modo, 140 a 150 caracteres, 155 caracteres máximo de descritivo e título. Já que temos, e de 65 caracteres para o título, não é? Com estas variações entre mobile descritivo. Mas em média é isto. Epá, e já que o Google nos dá tanto espaço para aproveitarmos e para aparecermos e para imprimirmos quando estamos aqui a aparecer, a competir, aparecemos em segundo ou terceiro lugar e podemos escrever isto tudo até aqui, podemos escrever isto tudo até aqui, podemos escrever isto tudo até aqui, pá, vamos aproveitar, não é? E se o título, se o metatítulo, se o metadescritivo forem convincentes, não obstante o Google muitas vezes alterar para um título que eles acham mais otimizado ou um descritivo, um metadescritivo que é mais otimizado e que incentiva que o cliente clique mais, causa um CTR maior. Não obstante isso, é sempre bom escrever mais. E um título e um metatítulo e um metadescritivo que sejam suficientemente apelativos para o cliente clicar e que nos queira visitar o nosso site, quando nós aparecemos no SERP, nos resultados de pesquisa, mas que também não minta, não é? Para o cliente não vou meter aqui, ganha dinheiro e afinal vai ter um site de comprar lâmpadas, não é? E eu vejo aqui, isto aqui, pronto, é relevante. Onde há aqui um erro que eu vejo já é este. Ele está a fazer um canonical nesta página, que é uma categoria, para a homepage. Isto ia ser tudo self-canonical aqui. Ou seja, o canonical apontar para a própria página que eu estou a ver. Porque reparem numa coisa. Canonical aqui, eu já vou ver os meta mesmo no código-fonte. Só estou a utilizar isto que é mais rápido. Canonical continua a apontar para homepage. Homepage não é este URL. Scylla List Events Online. Aqui, até uma página só que não interessa nada, About Scylla. Está tudo. Vejam aqui, URL About Scylla, Canonical Scylla. Qualquer URL que seja, estes aqui, pá, como são sobre, mas mesmo assim, independentemente de serem URLs institucionais, epá, eu aqui punha self-canonical, dava. O que é o canonical? O canonical é nós, indiretamente, estamos a dizer ao Google, quando tu estiveres nesta página, neste URL, eu quero que tu, ao indexares, ao fazeres o crawling, ou seja, o teu bot entra neste site, faz a renderização, faz o render, ou seja, processa tudo o que está os conteúdos da página, e depois decide indexar para o Google, passando após passar pelo algoritmo, etc. Eu quero que ele diga assim, bem, esta página é para aparecer no SERP, nos resultados de pesquisa. Quando alguém pesquisa por About Scylla, eu quero que seja esta página que aparece. Não. O que ele está indiretamente a dizer é que, ao dizer que o Canonical é a homepage, ele está a dizer, não, olha, se alguém procurar por About Scylla, e que supostamente no motor de pesquisa devia ser impresso esta página do Google, para a pessoa escolher, não, ele está a dizer, olha, isto é tudo a mesma treta. O About Scylla é igual a homepage. A homepage, quando tiveres que apresentar a página, em vez de apresentares a página About, apresenta sempre a homepage. E é o que eu estou aqui a ver. Deixa-me vir aqui. Chakra. Pá, isto é um site. Pá, isto é um site giro. Pá, é o que eu digo, meu. O site está muito a giro. Está assim uma mini rede social, likes, com comentários.
Mas eu não posso perder muito tempo aqui nisto. Também não vou fazer consultoria. Cá está, ele está a meter canonical a tudo, pá. Qualquer diretor, isto devia estar errado. Isto é um outro erro, que isto tem que ser corrigido. Isto não pode estar assim. Está bem? Isto não pode estar assim. Isto tem que estar self-canonical. Normalmente nós metemos canonicals, e eu já falei num outro vídeo, por exemplo, na paginação em e-commerce, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nesta categoria aqui, deixa eu ver aqui uma categoria, eu punha aqui uma coisa aqui a dizer a quantidade de perfis que estão em cada categoria. Para uma pessoa às vezes não entrar numa categoria, pá, uma categoria que tem poucos perfis. Ou então se calhar não quer entrar numa categoria que tenha montes de perfis. Tipicamente em diretórios é isso que se faz. Pá, eu quero entrar aqui numa cena que tenha paginação. Eu já vi que eles têm paginação endless scrolling, não é uma paginação de next page, com link, não é? Já vimos isso? Eu já vi aqui na bocado de yoga. Deixa eu ver aqui. Isto de yoga é o quê? Isto é o quê? Isto... é sila.org, não é? Eu vou aqui extrair sitemap XML. Ele também tem um sitemap. Este sitemap ele só está a meter as categorias no sitemap, meu. Eu vejo só aqui as categorias, técnicas, isto são... Epá, isto está muito mal, este site. Tem aqui um artigo. As coisas que não interessam. Termos de uso no sitemap. Epá, podemos meter. Agora, não meter todas as outras... Caramba, isto é... Eu não sei quem... Eu agora começo a ficar irritado. Isto está mesmo mal. Pronto. Mas aqui o problema o Buzilis deste vídeo era a questão do JavaScript. Mas isto está mal, isto está péssimo. Então o gajo tem aqui pouquíssimas páginas, pá. Mas mete aqui... Falta aqui os perfis individuais, quer dizer... Esta Acro Yoga estará aqui, no sitemap. Oh, caramba, pá. Isto é a mesma coisa. Não está, só entrar aqui neste subfolder das técnicas. Nesta slug que começa nas técnicas, que eu não sei o que é. Isto é mídia, são vídeos instrucionais, parece-me. E nas técnicas deve ser isto. Exatamente. Portanto, toda esta parte aqui, as diretorias principais, é o que me parece que está aqui no sitemap. Exatamente. Técnico. E depois Sila Press, este slug, este Sila barra blá blá blá, é a parte institucional, que não interessa nada. Também que erro é este? Isto só se... Porquê que tenho aqui um rodapé tão longo aqui para baixo? Deixa-me aqui abrir um... Deixa-me aqui só fazer aqui uma cena. Às vezes pode ser uma extensão minha que está a originar aquele rodapé com este vazio enorme. Este rodapé, já viram? Acaba aqui o rodapé, assina-se o site e depois tudo em branco, pá. Não sei o quê. Não, ok, é de uma extensão minha. É uma extensão minha, não estou a perceber. Ok, pronto. Ok, é um erro de uma extensão qualquer que eu estou a correr ali neste browser que eu uso normalmente, que é o Vivaldi, e o gajo está aqui a meter isto. Ok, pronto. Então é uma extensão, é o facto de eu estar aqui a fazer shortcuts para abrir a questão em modo de programador, pronto, whatever. Mas, portanto, já vimos que ele está aqui a meter no sitemap isto. Ele devia estar a meter também as categorias, pá. Esta parte. Isto tudo. What is mídia, ou seja, o mídia convém, porque o mídia também... Este mídia não tem alts. Bem, enfim, eu já me estou a alongar demasiado. Não tem nada, porque isto não... E até pode ter altos, mas é tudo processado certamente com... Eu não vou aqui alongar mais. Já depois de renderizado aqui no browser. Pronto, resumindo e concluindo. Como é que se corrige isto? Problema gravíssimo. 3 logs de rampante, que isto não dá. Uma pessoa se pegar nisto, para recrutarem, e já agora deixem-me ver aqui o coisa de emprego, que eu tinha aqui um link, não tinha? Aqui um PDF. Está aqui, exatamente. Nossa, caramba. Vou abrir este PDF. Ai.
Não gosto nada de estar aqui. Portanto, ele descreve assim esta profissão de CMO, estão a recrutar CMO full-time position para Lisboa, pá, 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 pá. Bachelor's degree in marketing, communications and business, or related field, pá, 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 pá. Expertise in EGTM, portanto, Google Tag Manager, Sales Automations, Mindset, Digital Native. Aqui nem sequer fala muito de otimização para motor de pesquisa, mas um diretório como este, estando com JavaScript intenso, o Google não consegue renderizar nada, não existe um pre-render, bem, gravíssimo. Depois, mesmo conseguindo, tem aqui erros de palmatória, quer dizer, uma pessoa ter canonical, qualquer URL que esteja aqui, giro, perfis de pessoas, Diana Meditation, whatever this means, I don't say, o que é isto? Até um artigo, deixa-me só aqui, só por curiosidade, se os artigos do blog estão a fazer self-canonical ou continuam a mandar community blogs. Pronto, está aqui um artigo qualquer. Read more. Este site tem que ser... ele está bonito, mas tem aqui problemas de usabilidade. Natasha Iorovento. Bem, eles são ativos, isto aqui é verdade, um artigo publicado a 25 de maio de 2025, eu acho que não, isto é uma data gerada recente, não acredito, este site parece completamente, não digo abandonado, mas, quer dizer, não, vê-se logo aqui um erro, isto é outra daquelas coisas que um gajo tem que estar atento, então olha, então, mete aqui uma data, 25 de abril de 2025, tudo bem, mas depois o comentário foi já feito em 2021, quer dizer, as pessoas comentaram no passado, não, isto o que podem fazer é, o artigo foi publicado antes dos comentários e depois metem, para dar, a gente tentamos fazer um push de alguns artigos e depois dizemos atualizado, article updated em 25, portanto foi atualizado, fomos-lhe acrescentando mais conteúdo, pronto. Isto é um erro crasso, não é? Isto não dá nenhuma credibilidade, um gajo está a ver um artigo que foi publicado supostamente há 2 meses e tem comentários de há 3 anos. Enfim. E o número é isto, já me estou a perder, eu estou-me sempre a perder, vamos aqui ver o canonical. Não, exatamente. Este próprio artigo também vai canonical. E este artigo, vamos ver. Eu se lhe mandar aqui código-fonte, o gajo, aqui a prova, nada. Isto é a coisa que o Google vê. Vê um bocadinho mais, porque o Google já tem um bocadinho de inteligência, aciona uma ou outra coisa aqui em JavaScript. Mas não. Qual é a solução? Vamos então para a solução, que é para eu meter isto curto, porque eu vou enviar também este alerta para este indivíduo por simpatia. Portanto, o indivíduo que pegar no projeto, o CMO que for recrutado, tem aqui um trabalho hercúleo. Tem que refazer, das duas uma, ou refazer o site totalmente, isto parece-me ter sido feito em Angular, aqui esta extensão a Appalizer diz que é Angular, eu acredito que sim, ou Angular a React, mas pelo código-fonte, quando eu vejo estes polyfills, isto tipicamente é Angular. Runtime. Isto é tipicamente Angular. Eu acredito que seja Angular. E o Angular, e especialmente a última versão, que já tem alguns anos, eles têm server-side render. Que tem um módulo que faz um pré-processamento do HTML e entrega primeiramente HTML e só depois é que vem a camada dinâmica. E é isso que tem que ser feito. Isto, portanto, tem que o developer, portanto, a empresa que fez este website, que eu acredito que não deve ter sido barato, porque eu vejo que isto é custom made, eu não reconheço aqui nenhum é um progressive é uma progressive app, eles já querem, vejo exatamente, já querem fazer aqui isto era para ser feito, eu estou a ver a intenção deles, portanto, idealmente eles quiseram fazer, portanto, vamos fazer uma web app, uma progressive web app, PWA, que é para depois mais facilmente migrarmos para termos aqui uma coisa mais dinâmica, mais reativa, lá está React, JavaScript reativa para ficar bonito quando migrarmos, quando fizermos uma aplicação nativa, quando migrarmos isto para uma aplicação nativa, que não será, obviamente, uma aplicação nativa, não, para fazer uma aplicação mobile. E aí metem, se calhar, Córdoba. Existem vários componentes que podem, portanto, importam um website e rapidamente criamos quase uma aplicação nativa para telemóvel. Não é verdadeiramente nativo,
mas já tem muitas componentes nativas. Tem cache, tem uma série de repositório central, não acede tantas vezes à base de dados, enfim. Tem notificações, push, etc, etc. E se calhar foi a intenção dela, foi fazer uma Progressive Web App para um dia migrar para uma aplicação nativa. Epá, mas isto não pode estar assim porque o Google não está a apanhar nada disto. Diretório, eu sou expert em diretórios. Tive muitos diretórios na minha vida. Classificados, de todo o tipo. Epá, e o diretório tem que ser indexado. Isto tem que ser tudo percorrido por um crawler da Google. E isto não está a ser percorrido. Tem que falar com o programador, meter o Angular. Eles têm um componente do Angular 2 que já faz algum pré-render. Se não quiserem estar, e isso é um trabalho à pata, quer dizer, vai-se gastar aqui algum dinheiro, ou então mandar o site todo abaixo e fazer um diretório todo novo, mas acho que não é necessário. Eu não sou programador, mas acho que não é necessário. Se isto está em Angular 2, consegue-se, com algum investimento, meter um pre-render aqui, ou então apostar por um pre-render. Há um pre-render que é muita, que eu já, exatamente, está aqui, pre-render.io. Estes tipos aqui eu recomendo, por exemplo, malta que tem JavaScript antigo, por exemplo, projetos feitos em JavaScript, com bibliotecas ou bibliotecas JavaScript antigas, coisas muito antigas, tipo Angular 1, coisas ainda que nem sequer tinham opcional de fazer um pre-render. Uma renderização em HTML antes. E era mesmo JavaScript puro e duro, tal como está a ser entregue aquele projeto agora da Scylla. O que a malta fazia é isto. Existem estes sites de pre-render, este é dos mais conhecidos. Get your JavaScript website crawled, indexed and found. Pre-render.io is a technical SEO solution to help search engines, social media channels, and AI platforms find in record time. Portanto, isto na prática é visitarem este website. Isto na prática é uma solução que já foi muito mais barata. Hoje em dia ela está cara. Eu da outra vez tive que vir aqui. Portanto, é o que está aqui a dizer. Better crawling, por exemplo. Faster indexing, increase your traffic. Porque na prática, isto tem aqui um agente. Agora estamos na moda do agente. Tem aqui um agente que vai percorrer todo o site do cliente, o seu, o teu, o meu, que esteja com um JavaScript puro e duro, e ele vai fazer uma cópia desse site que está em JavaScript, que é dado ao cliente, faz uma cópia total em HTML. E essa cópia de HTML está feita para ser apenas entregue ao bot, aos motores de pesquisa. Neste caso pode ser o Google, o Bing, os russos da Yandex, whatever. E melhor, não é os russos. Qualquer motor hoje LLM, qualquer motor, ChatGPT, que vá à web, Perplexity, Gemini, DeepSeek, qualquer um que tenha que fazer alguma saída para a web, e mesmo que não tenha que fazer a saída para a web, para que nós façamos com que o nosso site apareça nos próximos modelos que estão neste momento a ser ensinados, das próximas versões de futuros modelos LLM a sair, das marcas já conhecidas, da Anthropic, da OpenAI, whatever, não é? Para nós fazermos com que o nosso site possa ser crawlado e um dia aparecer como referência a nossa marca nessas LLM, ele tem que poder ser crawlado. Os bots, quando entram, têm que saber percorrer o nosso site. E esses bots, se entrarem em JavaScript, num site puramente JavaScript, eles olham para aquilo, para eles, aquilo é uma black box, eles não conseguem entrar ali, não veem nada. Não veem nada. Portanto, isto, no site deste indivíduo eu estou-me sempre estou-me a esquecer, Aymar, eu vou procurar depois o perfil dele no LinkedIn e vou-lhe enviar uma mensagem. E vou-lhe enviar, eles devem ter aqui um formulário de contacto, e vou enviar este vídeo. Porque isto é um erro. Eles não podem pegar pegar o próximo profissional, se calhar vem com atitudes mirabolantes de marketing, os macaquinhos que também têm a mania que percebem, e há muita gente que não percebe nada. Aliás, muitos dos alunos que estão a sair de cursos de marketing que são feitos por aí, mesmo em escolas profissionais, flag, mais antigas, etc. Muitas vezes não sabem. Não sabem. Estas partes técnicas são muito importantes, porque às vezes a malta está preocupada em meter conteúdo, mas depois a parte mais técnica, o Google chega aqui e vai bater com a cabeça na porta. Na prática, este site, com, por exemplo, uma coisa de pre-render, um software destes, ele
ao cliente final, continua com esta animação. Esta versão continua a ser entregue, mas ao lado, está a ser criado, ao lado, só otimizada para o Google, está a ser criado um site totalmente autónomo, tudo com esta arquitetura, mas tudo em HTML. Só, sem o grafismo bonito, isso não interessa. O Google está-se nas tintas se é bonito a ser feio, e o Google consegue percorrer e varrer todo aquele HTML. Os preços disto, pá, eles eram muito baratos há uns anos, eu utilizei-os para um projeto, já tem pá, uns 10 anos, ou mais. Ou mais. Deixa-me ver aqui. Ou mais. Deixa eu ver aqui no Wayback Machine, só por curiosidade, quando é que esta porcaria apareceu. Há outros deste género, mas este é dos mais... É o mais comercial e é o mais conhecido. Pois, apareceu em 2014. Então cá está. Então, 10 anos. Eu não falo. Desculpa. Falta de humildade, mas é isto. E cá está, já na altura anunciavam para Render.io allow your JavaScript apps to be crawled perfectly by search engines. Aqui está. Isto é o pitch deles. E eles eram muito baratos, eu não vou aqui, mas eles eram baratos. Eles agora estão com... Deixa-me ver aqui já o pricing. Eu não tenho afiliação, não ganho dinheiro com eles. Nem sei se eles têm programa de afiliação. Se calhar até têm. Não. Frameworks. Trabalha bem com React, com Angular, Vue e outras bibliotecas JavaScript. Bigger crawl budget, benefits, sim. Porquê? Porque o Google, ao entrar num site que seja com muito JavaScript, o Google vai gastar muitos recursos, vai gastar muito tempo. O Google não pode alocar todo o tempo do mundo ao nosso website, que é complicado, que se torna complicado aos olhos do Google para ele perceber o que é, não é? O nosso site. Portanto, ele vai, ao facilitarmos a vida ao Google, ele vai nos dar maior crawling. Portanto, isto é muito útil, por exemplo, em sites, não é este caso, porque isto é um diretório pequeno, sei lá, 500 páginas, 400, nem isso. Bem, tem. Estou a ver aqui centros 2264. Deixa-me aqui ver outra coisa que era o que eu queria ver. E há bocado não tinha explicado, já agora, desculpem, vou ficar neste assunto do pre-render, já lá volto, ao software. Mas deixa-me ver só aqui uma cena. Vai cá estar. Ok, Canonical continua, estamos aqui. Eu estava à procura há bocado de uma coisa, de uma página onde houvesse muita paginação. Uma página que tivesse tivesse paginação. E já vi, cá está. Eu tinha visto isto, load more. Portanto, isto é uma paginação endless scrolling, portanto. Ele não está aí para uma nova página. O URL continua sempre o mesmo. Isto é um erro também. Eu aqui colocaria, mesmo quando eu carreguei aqui em load more, isto deveria fazer página 3. Carrego novamente em load more, página 4. A slug, o URL convém ser diferente. Mas mesmo sendo diferente, atenção que isto normalmente faz em e-commerce, ou deve ser perfeitamente feito em e-commerce, muitos não fazem. Às vezes também falham aí, é meter o canonical. O canonical usa-se muitas vezes para, eu se estivesse aqui na página número 4, num produto, por exemplo, vou-vos aqui dar um exemplo, vorten.pt. Vamos aqui a um site que normalmente faz as coisas bem. Não sei porque é que eu entrei aqui nos fornos de encastre. Eu vejo a minha página bué da lenta, pá. Aqui a minha câmera, isto está mesmo. O computador qualquer dia dá o peido. Passa, meu Deus. Pronto. Página de uma categoria. Neste caso é uma grande categoria, subcategoria, etc. Encastres fornos. Eu tenho aqui as páginas. Estão a ver? Neste caso está correto. Ele também podia feito, aqui a Vorten podia fazer endless scrolling, mas ao fazer endless scrolling, lembra-se daquilo. Vem para baixo, próxima página, convém que a slug aqui acrescente 1, 2, 3, 4. Para nós termos URLs diferentes, para poderem ser crawlados pelo Google. Não obstante, depois fazemos o seguinte, que é, este gajo aqui, vocês vão ver que ele vai-te dar sempre, a partir, se ele for um gajo inteligente, a malta de equipa da SEO, que eu acho que são, da Vorten, eles vão fazer canonical para este diretório. Isto está aqui com uma affiliate. Deixa-me tirar esta coisa que eu não vai eu comprar qualquer coisa, não dou comissão a ninguém, nem dou referência a ninguém. Eu só estou a limpar aqui os parâmetros do URL. É uma coisa que eu gosto de fazer. Para além de bloquear, ainda de fazer um vídeo, uma coisa que eu utilizo ainda vou falar do NextDNS. Para aprenderem.
como é que se fazem as coisas para bloquear as pubs e a macacada. Estamos aqui numa categoria encastre fornos. Eu tenho a certeza que, se forem inteligentes, eu vou passar para as próximas páginas e este Canonical vai continuar em encastre fornos. Não vai, por mais que eu vá, porque eu vou clicar aqui, ele vai para a página 2, isto vai para a página, irá fazer aqui página 2 certamente, tenho a certeza, se não fizer, cá está, viu? Aos olhos do Google, eu não faria assim, sinceramente, eu considero isto, eu ao meter aqui esta variável, também não há muito problema, porque ele vai fazer canonical para este, sem o page 2, querem ver? Aliás, teria, porque o Google também ignoraria sempre este ponto, esta vírgula, este ponto de interrogação, isto é um parâmetro, é uma variável. O Google ignora tudo a partir daqui. Tudo o que vai para a frente é tudo ignorado. Por isso é que eu digo, se eu quisesse que também a página 2 fosse indexada, não canonical, imaginam, numa outra situação, eu faria assim, está bem? Não metam, quando começam a meter uma variável assim, nada que vai para a frente da variável é indexado. O Google ignora. Mas, agora já me perdi, F5, deixa fazer só refresh só para mostrar que o canonical da página 2, ou da página 3 da categoria página 4, o canonical vai ser sempre a categoria principal, a root. Neste caso, estamos com o URL aqui. Bem, o gajo vai lá ter a página 2 na mesma, pelos vistos. Eu pus aqui 2, fiz o refresh aqui, e o gajo foi para a página 2. Bem, está bem feito, está bem feito. Vamos só aqui para ter a certeza, mas para a página 3. Eu quero ver ali aquele... mas o gajo não está... Mas pronto, vão ver aqui que eu sou capaz de estar aqui na página 3. Estás a ver? Isto é a página onde eu estou. Mas ele continua a fazer canonical para a homepage. Isto é correto. Não obstante estar aqui a dizer este indicador a vermelho, e o que diz é the current URL is canonized, meaning that the canonical tag points to a different URL than this one. Da página onde o cliente está. É de propósito. Porquê? Porque como aqui a única coisa que varia são os equipamentos que estão dentro de cada página, nós não queremos que o Google considere, ou seja, o conteúdo das páginas não muda muito. Ele, aliás, nem tem aqui texto no rodapé, nem cá em cima. Se tivesse, ainda era pior. Aí é que era mesmo obrigatório canonical. Mas é uma boa prática. O que eu estou a dizer é, mete-se canonicals quando nós queremos dar autoridade à homepage. Ou seja, nada das subsequentes paginações, se tivesse 100 páginas, esta categoria, nada, neste caso tem 18 páginas no máximo, são 848 produtos, como estamos aqui a ver, nós nunca vamos fazer canonical nas páginas todas. Nós o que vamos dizer é, Google, por favor, eu quero que, para qualquer uma destas páginas, desta categoria, o que interessa é a categoria mãe, é o arranque da categoria. É, eu quero que tu apenas me indexes, que apresentes nos teus resultados de pesquisa esta página, fornos. Todas as outras, eu quero que apareça esta. Claro que nós estamos a fazer index. Estamos a dizer ao Google, não, continua a indexar, neste caso o gajo está a dizer, mesmo nas páginas, index e crawling. A tag aqui é index, certamente. Aqui, obviamente que é, porque é a categoria principal. Está aqui. Se tivesse, estava-me a dar erro. Está a dizer, está para indexar. E se eu for aqui para a página 3 também não aparece, porque eu podia, uma burrice seria, por exemplo, também dava. Eu também poderia fazer o no index, ou seja, poderia, em vez de usar canonicals, posso dizer, não é a melhor prática, mas podia fazer no index, colocar uma meta, um meta robot a dizer no index desta página. No entanto, crawl, continua a fazer, a percorrer o site. Mas o ideal é canonical, é dizer, indexa, continua a indexar tudo, mas depois metemos canonical e dizemos assim, não, indexa tudo, mas vamos dizer que se tiveres que escolher entre este URL, página número 4 desta categoria, ou a URL, que é a página número 1, que é a categoria principal, dá privilégio à categoria principal. Deixa-me só aqui ver. Ele continua a dar ordem para indexar. E faz sentido.
E faz sentido. Voltando aqui, porque eu já... Quanto tempo é que eu já passei nesta treta? Pá, já estou quase com 1 hora, meu. É sempre a mesma treta. Eu demoro imenso tempo nas minhas explicações. O que é que eu tenho? O pré-render é isto. Pronto. Faster indexation. Claro. Mais rapidamente a ser indexado, porque o Google não perde tanto tempo. A corolar e ali a debulhar, a brincar com o JavaScript. Estou a falar do pre-render, que cria uma versão igualzinha ao nosso site, mas em HTML. Específica só, porque depois ele mete uma tag, mete um códigozinho a dizer, atenção, que esta versão HTML, e não é considerado cloaking, atenção, porque isto às vezes há aquela malta que diz, epá, estamos a entregar um site que é em HTML para os motores de pesquisa diferente do site Sila, bonitão, todo cheio de animação e tal, para os visitantes, podemos ser penalizados. Não, não são penalizados, o conteúdo é igual, o conteúdo que está aqui a aparecer é igualzinho ao conteúdo que estamos a entregar ao Google. Onde existe penalização por cloaking, é se, por exemplo, eu dissesse assim, olha, o site está a aparecer assim com este tipo de categorias e afinal estava aqui a meter casinos. Na versão em HTML estava a meter casinos ou pornografia ou outras coisas que nada têm a ver com este tópico de meditação e yoga, não é? Isso seria cloaking. Neste caso, não. Neste caso, estão perfeitamente tranquilos. Better response times, claro, é muito mais rápido a reagir. Obviamente que, um gajo a fazer... E porquê? Better response times, eu nem preciso de ler porquê. Eu nem estou a clicar, eu nem aprendo. Mas eu adivinho porquê. Porque quando um gajo entra numa versão, ao estarmos a fazer com que haja um site, a versão HTML é a única que está a levar pancada do bot da Google para crawlar, nós estamos a subcarregar a nossa máquina raiz. Despite all the positives of JavaScript, there's no denying that the framework is processor heavy. It slows down response time significantly, compromising functionality and SEO. Vocês leiam isto, eu não vou estar aqui muito coisa. E os preços? Bloquear que temos que ir para os preços e ainda não fui para os preços. Os preços eram caros. Ficaram caros. Modo gratuito, isto não dá para nada, dá para 1000 rendas por mês. Pode ser giro. Quem tem um site, por exemplo, atenção. Quem tem um site pequenininho, para o diretório não dá, porque isto rapidamente já se viu, só aqui nesta categoria tinha 2000, não é? Este Centers de List tinha aqui 2000 e tal centros. Aqui técnicas 68, técnicas 68, técnicas. Online Events, isto é um diretório, tem tendência a crescer Centers 2264, portanto isto não dava. Tinha que só logo, e o problema é que eles não têm um pricing no meio, saltam logo do modo gratuito, que são 1000 rendas por mês, e mentira, isto nem é 1000 páginas, isto são 1000 renders, ou seja, o gajo guarda na caixa 3 dias e já vai fazer novamente o render, 3 em 3 dias. Não dá para fazer um render mais lato, 15 em 15 dias. Ou seja, isto aqui dá para um site de 100 páginas, porque se faz renders de 3 em 3 dias, vezes 10, dá para um site de 100 páginas. É isso, dão 1000 renders, assumindo que não dá para fazer, porque isto é 1000 renders e só guarda 3 dias de cache. Ou seja, isto faz a render, faz um site, um clone do site que nós temos em HTML, passar 3 dias no modo gratuito, vai voltar a fazer, percorrer todo o site e fazer o pre-render de todo o site que temos. Até gastar os 1000 rendas por mês, ou seja, não dá para nada a coisa. E depois salta logo, eles vão ter aqui um pricing a meio, salta logo para 90 por mês e depois é sempre a abrir. Por exemplo, este aqui, 50 mil rendas por mês e já conseguimos ter até um máximo de 7 dias de caixa. O que é isto da caixa? A caixa é importante. Porque, por exemplo, se for um site que tem páginas que são muito estáticas, e neste caso da Sila, até seria, porque eu não estou a ver as categorias, quer dizer, as únicas áreas aqui onde poderá existir algum update é, por exemplo, nas páginas de perfil dos membros, que devem ter para aqui, em os likes, a quantidade de likes, os comentários, aí sim. Agora, bem, estou a ser um bocadinho burro, porque realmente se é um diretório, a não ser que se for então um diretório alimentado com conteúdo pelo cliente, user-generated content, aí sim, e se for um diretório muito dinâmico, em que estão sempre a entrar novos conteúdos, sim, aí não vou meter uma caixa de 7 dias. Porque se eu fizer uma caixa de 7 dias, se calhar um novo diretório que até pagou para entrar aqui no diretório, quer que apareça imediatamente no Google. Não é? Eu quero que o Google faça o crawling e que eu notifique imediatamente o Google. Atenção, entrou aqui a Joana das Couves, que diz que faz yoga e que dá umas massagens e tal, tá bem? E quer que seja imediatamente indexado. Portanto, estes são os preços, vejam. Eu não ganho dinheiro nenhum com isto. Nenhum. Olha, se tivesse coisa,
Mas eu normalmente ofereço muita coisa, eu mesmo não há ou não. Ah, está aqui, olha, Referral Program Trends. Olha, se quiserem até ganhar dinheiro a promover isto, é melhor oferecer o normal do mercado, 20% ou 30%. Ou... Bem, não vou ler isto. Não sei qual é a comissão. Podia passar aqui a IA para saber. Whatever, não interessa. Pré-renda. Eu, portanto, resumindo, caro... como é que se chama o senhor? Como é que se chama o senhor? Caro Eimar. Vou-lhe enviar um e-mail. Relativamente a esta vaga de emprego, acho que sim, mas muita atenção. Você não entrega isto, você tem aqui problemas muito graves que nenhum técnico de SEO, nenhum técnico, pode ser o tipo, pode ser o CMO mais experiente. Se ele não corrigir os gravíssimos problemas que estão aqui, esqueça. Porque depois pode andar também a comunicar e a fazer publicidade à Lagardère, gastar toneladas de dinheiro, porque o que interessa é ter orgânico, é tráfego orgânico, e aparecer nas LLM. O site que está, isto é uma black box, aos olhos do Google e de outros, e do ChatGPT, do Bing. Isto é uma black box, do Perplexity, isto ninguém entende, ninguém consegue entrar aqui. Por isso é que o site tem praticamente, não tem tráfego. Não tem tráfego. Eu já fui ver, isto não tem tráfego, isto é um projeto parado. O site está bonito, portanto, tem esta solução. Ou, como isto aqui é Angular e é a versão 2, metemos-lhe o modelo, o módulo, vai gastar alguns milhares de euros. Alguns milhares não, se calhar por poucas milhares, que estupidez. Algumas centenas de euros. Isto consegue-se fazer. Eu tinha que se ver como é que está o código. Metes o módulo para fazer pre-render, server-side render. Se houver problemas mais graves a nível de código, tem sempre a solução de fazer com componente de terceiros, que é, por exemplo, uma solução terceirizada, software as a service destes tipos de pre-render. Pá, tem que estar sempre a pagar todos os meses. Mas é a solução mais rápida para ir para o mercado. O time to market é instantâneo, praticamente. Pronto, eu não vou aqui perder mais tempo com isto. Isto fica a dica para todos que tenham atenção. Site JavaScript, há uma outra solução também, que em vez de estar aqui a ver o código-fonte, também podem meter uma extensão. Eu aqui não tenho. Tenho, olha, metem aqui o JavaScript Toggler. Não, isto é... Bom, tenho aqui JavaScript Switch. Querem ver? Isto é um JavaScript. Procuro por uma extensão assim. Querem ver? JavaScript Switch. Vocês vão aos vossos sites, procuram por uma extensão JavaScript, ou fazem como faço, portanto, vem o código-fonte e vem se aquilo aparecer muito pouco código, vem logo. Isto é tudo JavaScript, o Google não pega nisto. Porquê é que ele mete, às vezes, dar ao Google, ao crawler do Google, fazer fetch as Google, porque eu esqueci-me de dizer isso. Uma pessoa pode ir ao Google Search Console e dizer fetch as Google. Epá, e o Google vai renderizar aquilo, mas não é a mesma coisa. Porque o Google, até com muito processo, vai renderizar aquela página. Ele até clica nos links e hiperlinks internos, muitas vezes até consegue acioná-los. Ele entende que aquilo é um link. O problema é que, mediante um diretório do tipo que é o Scylla, quando aquilo começa a crescer 2.000, 3.000, 4.000 URLs, quando aquilo começa a crescer, o Google chega ao terceiro, 10, 15 URL, começa a ignorar, porque está a perder muito tempo. Não, é muita computação que se tem que gastar num site, num diretório que seja feito em JavaScript. Esqueçam, tem que ser HTML. O Google não perde tempo com diretórios em JavaScript, e se forem ver os grandes diretórios, OLX, etc., é puro, HTML puro e duro. Tem que ser assim. Pronto, procurem, por exemplo, uma extensão porreira para isto, é, por exemplo, Java Switcher Extension, por exemplo, Chrome. E tem esta, por exemplo, o JavaScript Switcher, JavaScript Switcher, tem várias extensões. Está bem? Pronto. E instalam, e depois acionam ou não acionam. Querem ver? Eu, se for ao Scylla, acho que tinha aqui, já tinha feito cópia. Não. Está aqui, ó. Por exemplo, Scylla. Já o tinha aqui. Já tinha aqui. Vou aqui ao Scylla. Querem ver? Eu, se desativar, isto aqui está com o JavaScript ativado. Eu vou desativar o JavaScript. Olha o que é que aparece. Deve aparecer uma mensagem a dizer: olha, tens de ter o JavaScript ligado. Por acaso não. O meu computador está lento para caraças. Está. Please enable JavaScript to continue using this application. Está tudo dito. Estás apresentado. Como site, está apresentado. Nem vale a pena mais. Portanto, ao lado tem que haver um site.
Portanto, isto normalmente o que eu faria era, no código-fonte, ora, está difícil. No código-fonte, não sei porque o shortcut não funciona. No código-fonte eu punha aqui uma coisa a dizer assim, um link apenas, na prática o preloader vai fazer, o pre-render, o que é que faz, aquele software pre-render SaaS, ele detecta se o visitante é um visitante normal, se é um crawler, um bot da Google, um motor de pesquisa. Se for um motor de pesquisa, ele manda para o site em HTML, para a versão HTML. Se for um visitante normal, manda para o site todo bonito, já o JavaScript, o tradicional que a Scylla tem. E eu aqui o que faria era, se eu não tivesse que utilizar uma solução dessas, punha uma coisa aqui até no código a dizer, olha, para bots only, e mandava o link só para a estrutura em HTML. Até pode ser uma coisa muito manual. Até podes fazer uma coisa, o indivíduo, como sempre esqueci o nome, ou o novo CMO, whatever, ou a empresa de web developer que ficar com o site, pode perfeitamente fazer uma coisa que é uma coisa mais básica, não paga o pre-render, tenta fazer um mapa, manter sempre, é um trabalho do caraças, manter um mapa sempre de uma arquitetura da HTML do site que está aqui, do Scylla, deixa-me tirar isto aqui, ativar novamente o JavaScript, uma estrutura em HTML e cria uma versão ele próprio. E até pode hoje em dia com agentes, não sei, eu estou aqui a fazer de alto boca, pode fazer um agente que percorre e que faz o crawling e que faz o scrape disto tudo, com o puppeteer, existem umas coisas, eu não vou aqui entrar aqui em coisas mais técnicas, faz o scrape disto tudo e tem sempre ao lado um site, uma versão destas em HTML, feiota, mas que o Google entenda. O Google apanhar esta treta toda. Os fóruns, os blogs, tudo isto, as stories. O que é isto, as stories? É que o site está giro. 35 weeks ago, isto é um site que nunca mais pegaram, coitado. Isto, se calhar, é um site que tentaram fazer, venderam-lhe o site, eu não sei, venderam o site ao senhor uma pipa de massa, que eu acho que isto foi tudo feito à medida. Não estou a ver qual é o CMS, isto não parece WordPress. Eu acho que isto... Bem, também não... Não seria, também poderia estar a bloquear o coisa. Mas não parece WordPress, não parece Drupal, não parece... Talvez Drupal. Não estou a ver o que é que está aqui feito. Isto parece tudo feito mesmo à medida e fizeram de base em Angular uma coisa forte em JavaScript e toca andar. Isto, e ficou assim, devem ter gasto muito dinheiro e agora... E depois desistiram do projeto, porque certamente eu vejo aqui posts com 35 semanas. Foi um projeto que acabou por desistir e agora, pelos vistos, mais uma vez, está aqui. Portanto, o senhor, este indivíduo, o senhor Aymar, colocou este anúncio a pedir vaga para CMO. Está bem? Pronto, eu vou enviar este vídeo, e espero que este vídeo sirva de instrucional para outros que tenham tido este problema. Muita atenção ao JavaScript, ao excesso de JavaScript no vosso site. Muita atenção a isto, porque o Google não apanha e as LLMs, ChatGPT, nada disso, come nada. Está bem? Um abraço. Não é isto?